algo tem queimado no meu coração. Desde novembro, quando nós tivemos o nosso aniversário, nós tivemos aqui a presença do apóstolo Géser. E através da vida dele, Deus liberou algo sobre esta igreja. Uma unção nova a respeito de crescimento. 2025, o novo ciclo, na verdade, que se iniciava, era um novo tempo, seria um tempo de crescer, de ganhar vidas. E isso tem queimado no meu coração, querido. Ele diz, preparem-se para o que Deus vai fazer neste novo ciclo. E desde então eu tenho pensado, Deus, nós precisamos nos preparar. Deus, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos de pessoas disponíveis para servir. E aí veio o nosso projeto verão. E nós recebemos muitas palavras de Deus. Sobre tomar posição. Sobre sair da nossa zona de conforto. A respeito da volta de Jesus. A respeito de tratar o nosso coração. De nos prepararmos. E aí eu falei, Deus, o que o Senhor tem com tudo isso, né? E eu entendo que no final do ano Ele liberou a palavra, no projeto verão Ele nos preparou. E em março Ele está nos levantando e nos chamando para um tempo de servir. É tempo de servir. O tema base é Isaías 54, 2 e 3, e ele vai dizer assim nestes versículos: amplie o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, alongue as suas cordas e firme bem as suas estacas, pois você se expandirá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão em suas cidades abandonadas. E tudo que nós temos vivido, para mim está claro o que Deus tem falado. E está claro qual que é o objetivo do tema. Renovada Cantareira, eu vou mandar vidas para serem cuidadas. Eu vou usar vocês. Preparem-se para receber gente nova. Eu e você, nós somos canais de bênção para trazer vidas a Jesus. Para trazer aquele povo de Caieiras, o povo de Guarulhos, o povo da Zona Norte, o povo aqui da Serra da Cantareira. Ele te escolheu e Ele te levantou para cumprir esta promessa. É isso, querido, que tem queimado no meu coração e é isso que Ele tem falado. É isso. Você crê que pessoas virão? Você crê? Assim como eu. Você está se preparando para isso? Assim como os nossos pastores. Você está se preparando para isso? Em nome de Jesus? Amém? Você está se preparando para isso? E aí eu tinha um tema, e quando nós falamos, eu não sei se foi na segunda ou na terça, quando o pastor Glauco falou, e eu até me calei um momento antes de responder. Falei, vamos pensar a respeito. Mas assim que ele falou comigo, Deus já deu um tema no meu coração. E esse tema eu falei, Deus, será? É isso que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, neste domingo? E até ontem à noite eu tinha o tema, mas eu não tinha nada escrito, eu não tinha feito nada no meu esboço, nada. Aí até eu estava com o Alex, ele falou, você já preparou? Eu falei, não, mas eu tenho o tema. E ontem eu fiz os meus serviços domésticos, lavei a casa, limpei a casa, deixei a casa um brinco. Aí eu tomei o meu banho e aí eu fui descansar e aí eu fui ouvir a Quinta Online, que eu ainda não tinha escutado, sobre posicionamento. E aí a Fernanda falou assim em um dos momentos: alargar a tenda é preciso esforço. Aí eu falei, então é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. É isso que o Senhor vai falar. E o tema que Deus colocou no meu coração é alargar a tenda
requer esforço. Alargar a tenda requer esforço. Eu tenho certeza que no seu coração, assim como no meu, queima para que os nossos amigos estejam aqui, para que a nossa família esteja aqui, para que novas vidas se acheguem. Tudo isso queima no nosso coração. Queima ou não queima? Você não quer ver a tua família aqui? Não quer? Porque eu quero. Eu tenho pessoas na minha casa que ainda não servem ao Senhor. Mas deixa eu te dizer algo. Para recebermos mais pessoas, nós precisamos alargar a tenda. E para alargar a tenda, nós precisamos nos esforçar. Você sabe como era construída uma tenda? Nós falamos de estacas e tudo mais, e o Fábio, que está prestando atenção em mim aqui, vai pôr ali a Bia no telão para mim. Por que dá trabalho? Eu vou te explicar por que dá trabalho. Porque as tendas de antigamente não são que nem essas que as pessoas levam para a praia, que pegam de cada lado e faz assim, ó, e joga o negócio em cima e tá pronto. Não é assim. Era mais ou menos assim, ó. E aí eu vou te falar algo. Talvez você pense que, como eu pensava, que as estacas são esses pregos aqui. E não são esses pregos, surpreendam-se. As estacas são essas que estão no meio. Essas são as estacas. Algumas curiosidades a respeito das tendas. Elas eram feitas de couro de cabra e cerca de 1,5, 1,8 metros de largura. Então não é algo grande. Então você não chega lá e joga em cima. Você tem que pegar vários pedaços de couro e você tem que costurar. Você já pensou o trabalho que dá costurar um couro? Você já imaginou o trabalho que dá isso? E às vezes a tenda está pronta. E quando nós falamos de alargar, nós não estamos falando de construir uma nova, mas nós estamos falando de pegar um novo pedaço de couro e ir lá e remendar. Nós estamos falando de fincar novas estacas, colocar novas estacas para que venha a cobertura. Aí você tem que pegar lá e trançar para fazer a corda que vai sustentar toda essa tenda. Dá trabalho ou não dá? Você imagina o trabalho que não dá? As cortinas eram usadas para fazer o fundo e para dividir a tenda. Então, para ampliar lá dentro, você tinha que mais cortinas, porque ia ampliar. Então, ia precisar de mais cortinas para cobrir o fundo, para cobrir a lateral, para fazer a divisão. Então, é por isso que eu digo, alargar a tenda requer esforço. E aí vai aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Nós estamos dispostos a pagar esse preço. Nós estamos com o coração disponível verdadeiramente para alargar a tenda. Querido, é tempo de servir. Ele está nos levantando para sermos servos. Eu sei que às vezes nós queremos ficar no banco. Eu tenho plena consciência disso. Eu tenho plena certeza, porque eu já passei por isso. Quando eu cheguei aqui, eu não queria servir de jeito nenhum. E olha onde a gente está. Mas tudo bem, vamos lá. Eu não queria. Renata está aqui, Fábio está aqui. Eu vim porque o Alex veio e eu falei, não, eu vou junto. Mas o Alex saía de casa cedinho para chegar aqui. E eu não quero servir. Gastava mais combustível, pegava o meu carro, chegava 10 horas da manhã aqui, sentava ali, dava o horário, o Alex ficava aqui, eu pegava o meu carro e eu ia embora. Porque eu não queria. Naquele tempo, talvez eu não queria me esforçar. Embora nós temos um chamado, nós temos algo que queima no nosso coração. E o tempo de banco, um tempo de ouvir, de aprender, às vezes ele é necessário. Ele é muito necessário. Mas ele é provisório. Ele é passageiro. Deus não te chamou para ficar no banco. E vira para a pessoa que está do seu lado, o Jonas.
não está bravo. E Ele te ama. Amém? E eu não queria, eu já tinha saído da sede, eu participava do ministério de som para variar, eu tinha célula, eu tinha tudo quando eu saí de lá. Mas eu falei, quer saber, eu não quero mais isso, eu quero banco, eu quero sentar. E é muito comum ouvirmos as pessoas falarem isso, eu quero banco, eu quero ficar sentado, eu quero ouvir. Mas não tem jeito, porque Deus nos chamou para servir. E se nós não escutarmos a voz de Deus, nós estamos sendo omissos, nós estamos sendo rebeldes com aquilo que Ele tem para a nossa vida. E aí eu fui ali, comecei na mesa de som. Aí eu fui ali, comecei a tirar uma oferta aqui e outra ali. Aí eu comecei, junto com a Adriana, no parte financeira da igreja. E eu falei, Deus, eu só queria ficar sentado. E aí eu assumi uma célula. E hoje nós estamos aqui. E não é por mim, não é para, o Jonas, não. É para te mostrar que assim como Ele me chamou, Ele também te chamou. Para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Graças a Deus, eu e você, nós fazemos parte de uma igreja que tem uma liderança ativa. Uma liderança que faz acontecer, que corre atrás, que faz e faz e faz e faz. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não chamou somente a liderança para fazer algo. Deus te chamou, Deus te escolheu para trabalhar. Deus te chamou. Ele está dizendo, filho, está na hora, vamos servir. Vamos trabalhar. Sabe por quê? Porque eu só posso mandar o seu parente se a casa, a tenda estiver alargada, se a tenda estiver organizada. Mais do que montar a tenda tinha organização. Tinha um lugar certo onde as coisas ficavam. Então todos os mantimentos e essas questões ficavam no canto da tenda. A tenda tinha ordem. No quarto da mulher, só o esposo dela entrava. A tenda não é bagunçada, a tenda é organizada. Mas para que nós possamos organizar a tenda, nós precisamos ter disposição. Nós precisamos nos esforçar para aquilo que Deus tem preparado. Jonas, mas eu vou fazer o que, querido? Tem louvor, tem diaconato, tem ministério infantil, não é, Sandra? Tem as mídias, seja ela online, presencial, Facebook, Instagram. Nós temos decoração, nós temos tanta coisa. Não é possível que você não se encaixe em nada. Não é possível. Nós temos células, ainda existem pessoas que não estão em células. Nós precisamos de anfitriões. Nós precisamos de uma nova liderança de célula. É uma manhã de despertar. Como parte dessa liderança, eu posso te dizer que vale a pena pagar esse preço. Que vale a pena. É cansativo. Jonas, é muito cansativo. Assim como você, eu trabalho de segunda a sexta. Eu cumpro horário. Todos nós trabalhamos, não é porque o líder, eu não vivo daqui, eu trabalho, a liderança tem, os pastores têm os seus afazeres, nós temos os nossos afazeres, mas nós também temos a disposição. E aproveito aqui para honrar esta liderança, os nossos pastores, por tudo que nós temos vivido até aqui, por todos os desafios que nós estamos fazendo. Em nome de Jesus, querido. Porque senão eu não vou conseguir continuar a ministrar aqui, amém? Glória a Deus. Vocês entenderam? Senão eu não consigo, tá bom? Vamos lá. Até me perdi. Mas nós temos diversos ministérios e temos uma liderança. Mas como da mesma forma o apóstolo Joel orou por nós aqui no aniversário, e ele diz, no próximo ano, talvez seja você que esteja aqui. E querido, ele não quer trazer de fora. Ele não quer, se preciso for, ele fará, porque a obra dele não vai parar, porque eu e você não queremos nos esforçar. Isso não vai acontecer. Mas no nosso coração de líder, nós queremos você ao nosso lado. Nós estamos investindo em você, para que você esteja aqui,
para que você nos ajude, para que você esteja na célula trazendo uma palavra ou recebendo alguém. Nós queremos você ali na porta recebendo alguém. Nós queremos você ajudando ali. Deus tem chamados. Veja bem, você que está em casa hoje, você não está ouvindo tudo limpinho? Tudo muito bom? É porque o Billy hoje chegou cedo, junto com a nossa turma aqui, e eles arrumaram. Então você que está online, você que for assistir, está tudo limpo. Está tudo limpo. Porque é disso que nós precisamos, de pessoas disponíveis. Você tem dons que Deus já liberou para a sua vida e você sabe disso. Você tem o seu chamado e você sabe disso, porque Deus, quando Ele nos chama, Ele fala: eu sei do meu chamado desde que eu tinha 15 anos de idade. Eu tenho plena convicção do meu chamado. Não é, amiga? E com o passar do tempo, Deus só tem testificado. E por muito tempo eu fugi do meu chamado. Por muito tempo eu falei: eu não quero. Eu não quero. Sabe por quê? Porque eu venho de uma família pastoral. Eu sei o preço que é. O preço que nós precisamos pagar. Aí você olha e fala: eu não quero isso para a minha vida. E eu lutei. E eu tenho lutado. Mas a cada dia Deus tem chamado. E hoje, eu até brinquei esses dias com o Jô e com a Meire. Falei: antes eu repreendia, agora eu já aceito. Eu nem repreendo mais. Eu falo amém, eu recebo. Porque é sobre o chamado. Deus enviará pessoas, mas precisamos estar preparados para recepcioná-los. Alargar a tenda requer esforço, pois precisamos, e eu quero tratar com você 4 pontos que Deus colocou no meu coração. Organizar o nosso tempo. Nós precisamos nos esforçar para organizar o nosso tempo. Você crê nisso? A falta de tempo é uma das maiores dificuldades, e eu não digo dificuldades, mas é uma das maiores, não vou dizer desculpa também, mas é o que muito cristão usa para falar: eu não tenho tempo, eu não posso, não vai dar tempo, porque eu saio do trabalho tal hora, blá blá blá, blá, blá. Não, eu não tenho tempo. Muitas vezes nós não nos comprometemos com o serviço do Senhor, porque nós não achamos que temos tempo. Mas na verdade, nós precisamos organizar o nosso tempo. Porque quando nós estamos lá fora e alguém pede algo, nós arrumamos tempo, não arrumamos? Se o teu chefe te ligar e falar: eu preciso disso, você fica até mais tarde e você arruma tempo para resolver. Porque quando Deus te chama, nós não conseguimos arranjar tempo para Ele. Porque quando Ele já liberou o chamado dEle no teu coração, Ele já te falou o que você precisa fazer, mas você está usando a falta de tempo. Então requer esforço, porque eu preciso, em primeiro lugar, controlar o meu tempo. Eu preciso priorizar o reino de Deus. Eu preciso dedicar tempo à leitura da palavra. Eu preciso arrumar tempo e dedicar tempo para orar e ter o meu momento a sós com o Senhor. Porque se eu não fizer isso, eu não estou largando a tenda. E eu sei que às vezes é um esforço. Você começa a ler e dá aquele sono. Você começa a orar e você, amém, 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 glória a Deus. Mas sabe por quê? Porque às vezes nós deixamos essas coisas para o último lugar. Nós deixamos essas coisas lá para trás, sabe? Não, peraí, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo, vou fazer aqui. Não, vou chegar do trabalho, vou tomar banho, fazer a lição com os meus filhos, eu vou fazer a janta, e blá, 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 e cadê? E o meu TSD, o meu tempo a sós com Deus? O meu tempo de meditação? Então você precisa organizar o teu tempo. Você precisa de esforço, porque dependendo do ministério em que você entrar, você vai precisar estudar. Você vai precisar investir tempo, estudando, se preparando. Não é? Davi faz aula durante a semana. Ele não só está aqui, mas ele faz aula durante a semana. Ele se prepara, ele investe o tempo dele se preparando. Nós precisamos nos esforçar,
Porque nós precisamos ter compromisso com Deus. Nós precisamos ter compromisso com os horários que o Senhor nos coloca. E eu não estou falando para ninguém aqui, que fique bem claro. Nós precisamos ter compromisso. Sabe por quê? Eu tenho a minha célula de quarta-feira. E eu sei que de quarta-feira eu não posso ficar no meu escritório até mais tarde. Quando dá 6 horas eu estou indo embora. Porque eu tenho compromisso. Porque Deus me chamou para liderar uma célula. Então eu saio e eu vou. Querido, eu saio do Campo Belo. Lá em São Paulo, na frente do aeroporto de Congonhas. E estou lá toda quarta-feira, seja na casa da Andréia, seja na casa da Dona Carmen. Da Andréia, olha, Jesus poderoso. Débora, da Débora ou da Dona Carmen. Mas eu estou lá, porque é o meu compromisso com Deus. E quando eu tenho um compromisso com Deus, nada pode roubar o meu tempo. Porque o meu tempo é para o Senhor. Então requer esforço, porque talvez você vai precisar se esforçar para organizar o teu tempo. Se você sabe, e todo domingo nós estamos aqui, e geralmente as mesmas pessoas nós estamos aqui. Via de regra, nós chegamos aqui por volta das 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Porque nós sabemos que por aqui Deus nos chamou. Porque nós temos que preparar. Não é só chegar aqui, plugar e... Não. Eu cheguei, a Gisele estava vindo com uma travessinha de água. Eu falei, onde você vai, minha filha? Ela disse, é para dinâmica. Porque ela estava se preparando. Quando eu cheguei aqui, o Davi e o Danilo já tinham ensaiado. Hoje, como eu tinha uma outra função, eu acabei chegando mais tarde. Mas, mesmo assim, 10 para as 10 eu estava aqui. Nós oramos junto com a pastora Lígia. Porque nós nos preparamos. Então talvez requer esforço, porque eu e você vamos precisar aprender a controlar o nosso tempo, a gerenciar o nosso tempo e priorizar o Senhor. Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas serão acrescentadas. Organize o seu tempo, priorize Deus em tudo aquilo que você vai fazer. Amém? Requer esforço, porque às vezes eu e você vamos precisar vencer a preguiça e o desânimo. Queridos, não só na igreja, mas no mundo aí empresarial, lá fora, como as pessoas estão preguiçosas, como elas não querem, eu não vou fazer isso porque eu vou cansar, mas eu estou muito cansado. Isso para mim é espírito de preguiça. E comece a repreender isso na tua vida, porque Deus te levantou para ser o melhor, para fazer a diferença, lá fora e aqui dentro. Mas se você for aquela pessoa que não está disponível, que está sempre, aquela pessoa que está sempre cansada, que nem eu cheguei hoje. A pastora Lígia disse que eu cheguei hoje assim. Mas, sabe aquela pessoa que você olha para ela e você fala, eu nem vou contar com essa aí. Porque ela já está com cara de cansada. Se você pedir, ela vai falar, não vou. Isso vai dar muito trabalho. Eu não vou no ministério infantil. Já pensou? Aquele monte de criança? Não vou nada. Deus não revelou ainda, irmã. Fique em paz. Fica tranquila. Mas às vezes o nosso desânimo, o nosso cansaço, eu vou dizer preguiça, atrapalha o servir na casa do Senhor. Então você vai precisar se esforçar, porque você vai precisar, eu e você, vamos precisar tirar das nossas vidas o desânimo, a preguiça, tudo aquilo que impede a gente de servir. Provérbios 13:4 diz assim, a alma do preguiçoso deseja e nada consegue, mas a alma do diligente prosperará. Jonas, mas a minha vida não está indo para frente, eu não conquisto, eu não tenho nada. Mas qual tem sido o teu posicionamento? Porque quando ele libera a palavra, ele libera, você crê nisso, amém? E se ele diz que aqueles que são compromissados prosperarão, é porque nós vamos prosperar.
Mas aquele que não aquele que tem a preguiça, ele não vai, ele vai querer, ele vai desejar, mas ele não vai conquistar, seja lá fora ou seja aqui dentro. Querido, às vezes, nós somos em alguns líderes, mas às vezes nós precisamos de você. A gente geralmente precisa de você. Sabe por quê? Porque às vezes você vê algo que nós não estamos enxergando. Ah, Jonas, eu vi ali que precisa arrumar tal coisa. Vamos se posicionar. Deixa a preguiça de lado e fala, vamos marcar um dia, vamos vir aqui arrumar. Porque às vezes a gente não sabe, a gente não vê, na correria de acompanhar e de fazer as coisas, nós deixamos passar algumas coisas. E não é porque nós não queremos fazer, é porque às vezes nós não vimos. Não é porque nós estamos com preguiça e de repente na sua mente você falou agora, nossa, tanta coisa para fazer, ele está lá falando de preguiça, o maior preguiçoso. Não é isso. Não é isso. E se você me conhece, você sabe que não é isso, que isso não é verdade. Mas às vezes existem coisas que passam. E nós precisamos de você. Nós precisamos que você chegue e fale, Jonas, pastora Lígia, pastor Glauco, Fábio, Gisele, Sandra, Fernanda, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Vamos arrumar, vamos fazer. É disso que nós precisamos. Mas isso só vai acontecer quando a preguiça sair. Porque aí você vai ter disposição, você vai falar, poxa, vou arrumar aquilo ali, vou fazer aquilo ali. Vamos marcar um mutirão, vamos pegar esta unção de mutirão que vem lá do nosso apóstolo e vamos fazer mutirões. Vamos fazer a diferença. De repente é uma cadeira, de repente é um ventilador, de repente é alguma coisa que precisa ser ajustado. Não é porque nós não, é porque realmente às vezes nós não vimos. Mas nós precisamos de você para arrumar e organizar a tenda, para recebermos pessoas. Amém? Eu pulei cadê? Não, aqui. E o terceiro ponto, que vai requerer de nós esforço, às vezes é superar a rebeldia e a desobediência. Aquele que é rebelde e desobediente, ele não acrescenta, ele não alarga a tenda, ele só reclama. Ai, mas a minha mãe me repreendeu, falou isso, falou aquilo, eu não vou fazer mais nada. Agora ela vai precisar de mim e eu não vou fazer. Azar o seu, porque quem está em maldição é você, não é a sua mãe, não é a sua liderança. Quem está atraindo maldição para a vida é você. Quando você não libera perdão, quando você fica de birra, ai, eu não vou fazer isso. Ai, pastor, vai ver só. Pastora Lígia vai precisar de mim, eu não estou disponível. Querido, se você não está disponível, Deus levanta alguém. E esse alguém vai fazer e vai cumprir a promessa de Deus. Mas sabe o que vai acontecer com você? Você não vai prosperar, porque quem é rebelde não prospera. Quem é desobediente não prospera. Não adianta. Coloque esse coração diante de Deus e peça perdão. Libere perdão. Libere perdão. Fala, olha, Deus, aconteceu isso, eu fiquei chateado. Mas eu não quero isso para a minha vida. Se possível, chame a pessoa e fale, olha, aconteceu isso, isso, isso. Me perdoa se eu fiz algo errado, assim como eu estou te perdoando. Para que nós possamos alargar a tenda, ter espaço para receber pessoas. Porque se nós estamos trabalhando em rebeldia, nós não vamos ajudar em nada, nós só vamos destruir. E não adianta nada uma parte ir lá e ampliar a tenda, e vir outra parte e puxar as cortinas do templo, e o templo ficar descoberto. Rebeldia e desobediência é algo muito sério. É algo muito sério, querido. Que nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes isso destrói a nossa vida. Destrói. Rebeldia destrói. Por isso, querido, se existe algo, se existe alguma mágoa, alguma birra, alguma coisa que precisa ser tratado, é tempo de tratar. É tempo de tratar. Porque Deus está te chamando e te escolhendo para ampliar a tenda. Mas Ele precisa de você com inteireza de coração. Ele precisa de você disponível para que isso aconteça. E como tudo nós baseamos não só naquilo que falamos, mas naquilo que nós aprendemos com o Senhor.
1 Samuel 15, 23 diz: pois a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a teimosia é como iniquidade e idolatria. São comparadas a coisas que Deus abomina, que não fazem parte daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, vamos tomar cuidado, vamos vigiar, não vamos caminhar em rebeldia, em desobediência. Querido, eu sei que não é fácil, entende, existe uma diferença entre rebeldia e desobediência e o seu ponto de vista. Às vezes, eu como líder, não concordo com tudo, mas em momento algum, eu vou deixar de fazer. Porque a minha liderança, talvez eu não fale, poxa, mas eu talvez não acredite que seja esse o caminho. A gente pode, não, mas, então vamos fazer. Vamos fazer. Por mais que às vezes eu não acredite, não que eu não acredite, mas às vezes a gente se sente desconfortável com algumas coisas. Mas aí, você pode escolher ser rebelde ou obediente, chegar lá e falar para o seu líder, falar, líder, olha, aconteceu isso, eu acho que não vai ser dessa forma. Aí ele vai falar, poxa, mas ele vai dar o ponto de vista dele, nós vamos entrar em um acordo, mas a palavra dele é a que vale. E eu vou seguir com o coração aberto e disponível para fazer. E vou dar o meu melhor. E não acho que isso não acontece dentro da igreja. Que às vezes nós discordamos sim entre nós, mas nós chegamos em um consenso comum e nós obedecemos a nossa liderança. É assim que funciona. Não sejamos rebeldes. O quarto ponto que vai requerer de nós esforço é porque às vezes nós precisamos vencer o medo. Talvez você não se envolva porque você tem medo. Medo de se machucar, como eu falei lá no começo. Eu falei a respeito do meu ministério. Eu falei, eu venho de uma família pastoral. Eu sou sobrinho de pastores, eu sou irmão de pastores, sou cunhado de pastora. Eu sei como é. E talvez o medo tenha falado durante muito tempo a respeito disso. E eu falei, eu não quero isso pra minha vida não. Deixa pra lá. Às vezes você tem medo disso. Às vezes é um medo de um compromisso. Às vezes é medo de não ser suficiente. Às vezes nós temos medo do que pode acontecer. Às vezes nós temos medo de não estarmos preparados. Mas deixa eu te dizer algo. Ele já te chamou. Ele já te escolheu. O medo de falhar, o medo de não estar pronto. Deuteronômio 31:8 diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo. Não desanime. Não tenha medo, porque Ele já te escolheu, Ele já liberou o seu chamado, Ele já te escolheu, e se Ele te escolheu, Ele vai dar a provisão, Ele estará à frente, Ele irá te preparar. Ai, Jonas, eu tenho medo porque eu acho que o que eu tenho não é suficiente. Ele alimentou a multidão com 5 peixes e 2 peixinhos, porque quando nós estamos disponíveis, Ele vai multiplicar aquilo que Ele tem colocado na tua vida, para atender o que o Senhor tem aí fora, para atender aqueles que caminham contigo, aqueles que estão ao teu lado no trabalho. Talvez você ache que é pouco, mas com Deus a multiplicação, com Deus a crescimento. Então não tenha medo. Se Ele te chamou, é porque Ele está à frente, é porque Ele está contigo, e Ele vai te fortalecer em nome de Jesus. Se Deus te chamou, e seja qual foi o chamado dEle para a tua vida, Ele já te capacitou. Tome posse disso. Que o inimigo não use disso para te tirar do serviço dele. Que o inimigo não use isso para te afastar do seu dom, do seu chamado. Não, que isso não aconteça em nome de Jesus.
que todo medo, ele vai cair por terras hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está te liberando nesta manhã, Deus está te tratando nesta manhã. Nós sairemos daqui libertos de todo medo, de tudo aquilo que me impede de alargar a tenda. Você vai precisar se esforçar, porque às vezes você vai precisar perdoar e deixar algumas mágoas de lado. Quando eu cheguei aqui, eu não vou mentir para você, eu estava magoado. E eu sei de pessoas que estavam aqui, que também estavam quando vieram para cá. Ah, mas você não tem 20 anos? Tenho 20, mais de 20 anos. Mas em algum momento eu deixei a mágoa tomar conta do meu coração. E aí eu comecei a abrir mão. Pedi um tempo sabático do meu ministério de som e nunca mais voltei. Chamei o pastor Felipe e falei: pastor Felipe, eu não quero mais liderar uma célula, minha célula está aqui. O meu coração, quando eu vim, estava assim magoado. Porque não é porque a gente é cristão, querido, que a gente não passa por lutas e dificuldades. Principalmente quando nós nos colocamos à disposição de Deus. E às vezes não é fácil liberar perdão. Não é fácil. Mas é tempo de liberar perdão. Porque Deus tem um chamado. Nós somos ministrados no Projeto Verão. Ele está às portas, não é isso, pastor Saulo? Ele está às portas. Ele está voltando. E nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos deixar as mágoas de lado. Talvez hoje você saiu tão magoado, ou chegou tão magoado, não só com uma igreja, mas talvez com a tua família, com pessoas que andam contigo. Você fala: poxa, eu estou tão magoado, para que eu vou servir a esse Deus? Às vezes a nossa mágoa, ela nos afasta, porque às vezes nem é com igreja, às vezes é com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa família, mas a mágoa em si, independente de onde ela veio, independente da origem, ela nos paralisa. Mas nessa manhã, nós vamos orar, eu e você, nós vamos orar, e não haverá mágoa, não haverá mágoa. Deus está liberando e Deus está falando ao teu coração, eu tenho certeza disso. Não é fácil, mas se você precisar de ajuda, como liderança, nós estamos aqui para te ajudar. Porque nós contamos com cada um de vocês. Nós contamos com cada um de vocês. Jonas, eu preciso pedir perdão, mas eu tenho dificuldade. Procura ali a pastora Lígia, o pastor Glauco, o seu líder de célula. Vamos conversar juntos, vamos tratar isso juntos. Vamos traçar a melhor estratégia. Porque o que não pode é você guardar isso para você, porque você vai ficar doente por conta disso. E aí você não vai servir para largar a tenda, porque você vai estar triste, chateado e magoado. Quem está triste, magoado, chateado, não vai querer costurar o couro do carneiro para alargar a tenda. Não vai. Efésios 4, 31 e 32 diz: livre-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas e calúnia, e de toda maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-os como Deus os perdoou em Cristo. É tempo de perdoar e tirar toda amarga, toda mágoa, toda raiva, tudo aquilo que não vem de Deus. E começar a expressar a bondade, a compaixão e o amor que vem de Deus. E isso que é alargar a tenda. E no mesmo texto de Isaías, quando ele está chamando o povo e falando, ele está dizendo ao povo: eu estou voltando, por muito tempo eu me afastei de vocês, mas alegrem-se porque vocês irão gerar filhos. Tem versões que elas dizem assim: alarga a tua tenda porque
eu vou fazer com que vocês rompam fronteiras. E é isso que Deus tem nos chamado, para romper fronteiras. E nesse mesmo texto ele já nos prepara e ele diz assim: não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não serás humilhado. Esqueça daquilo que você viveu na sua mocidade. Esqueça aquilo que você viveu lá atrás e talvez te magoou. Porque Ele é contigo e Ele não vai te humilhar. Ele não vai deixar que ninguém te humilhe, que ninguém diga você não pode, porque você fez isso, você fez aquilo. Quem acusa é o diabo e ele não tem vez aqui. Porque se Ele me chamou e Ele te chamou, é porque Ele nos capacitou. E Ele jamais nos faria passar vergonha. Jamais nos faria passar vergonha. Não, nunca e jamais Ele faria isso contigo. Jamais. Espírito Santo de Deus. Toda vergonha, toda humilhação que esteja te afastando do Senhor, de servir, cairá por terras hoje, em nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo algo. Deus está te chamando para alargar as tendas. E eu quero te mostrar algo. Fecha a porta para mim, sim, por favor. Aqui foi o nosso começo como Renovada Cantareira. Dá até uma saudade às vezes, né, Renato? Tô vendo você daqui. Mas tá vendo as nossas paredes? Elas eram azul, tinham vários desenhos aqui na lateral, tinham várias coisas ali, ó. Louvor, só a graça, vinha da sede, porque nós não tínhamos. Pode passar a próxima, Bia. Aqui, ó, ainda era no começo, tá vendo? Olha as meninas pequenas ali, Alice, Esther, as gêmeas aqui, ó. Tudo no começo. Aí aqui, ó, você já pode ver, nós vamos começar a melhorar. Pode passar o próximo. O púlpito já mudou, nós já investimos. Nós fizemos um mutirão, os meninos estiveram aqui. E colocaram ali e prepararam. Aqui é tempo de pandemia, por isso que as cadeiras estão mais separadas. Mas nós já tínhamos alguém ali no louvor, dá para ver porque tem o teclado, a pastora Adriana. Tá ali, ó. Tá vendo? Deus já foi melhorando. Foi melhorando. A casa dele já foi ficando melhor. Aqui, ó, nós já estávamos aqui crescendo. Tá vendo? O púlpito. Olha essa decoração. Nós estávamos melhorando em tudo. Pode mostrar para a próxima. E aqui já é hoje. Olha como o nosso templo já mudou. Olha quantas pessoas estão aqui. Olha quantas pessoas estavam aqui com a gente no domingo passado. Olha aqui. Olha o nosso templo, a nossa parede já pintada. A Fernanda ali, porque ela estava ministrando louvor, porque hoje nós já temos o nosso ministério de louvor. Tem Davi, tem Danilo, tem Fernanda, Olga, Giovanni. Nós estamos aqui porque Deus vai acrescentando. Pode acender. Mas, e deixa eu te dizer, Deus está te chamando para fazer parte disso. Porque nós vamos crescer ainda mais, você crê nisso? Mas nós só vamos crescer e Deus só vai liberar pessoas quando nós estivermos disponíveis a alargar a tenda, a melhorar o espaço, a melhorar a célula, a melhorar. E aqui eu estou falando, querido, da tenda igreja. Eu não estou falando da tenda da sua casa, eu estou falando da tenda igreja. Da tenda igreja. Nesta manhã eu quero te dizer, Deus te plantou em um lugar. Ele te colocou em um lugar. Porque só larga a tenda, querido, quem tem lugar. Quem tem tenda. Quem não tem tenda não larga a tenda.